Oi, gente, bom dia. Conforme eu tinha combinado com vocês, hoje eu vou apresentar para vocês um contexto histórico, né, da elaboração de documentos psicológicos. O objetivo da aula de hoje eu vou apresentar a construção histórica das resoluções do Conselho Federal de Psicologia e apresentar o que é documento psicológico, tá certo? Então tentarei ser breve, né, e vocês podem tirar as dúvidas caso surjam após ver esse vídeo. Então, nossa aula será neste formato: documento psicológico e percurso histórico das resoluções no Conselho Federal de Psicologia. O que se trata um documento psicológico? Né? É um instrumento de comunicação escrita resultante de serviço psicológico à pessoa, grupo ou instituição. Ou seja, todo documento ele só é documento se ele tiver algo escrito, tá certo? Então, nós vamos ver que dentro da elaboração de documentos psicológicos, a gente precisa seguir várias normativas, várias regras para elaborar um parecer, para elaborar um atestado, uma declaração. Cada um tem suas regras específicas e a gente vai compreender a importância de cada uma delas ao longo desse semestre, tá certo? Então, a ideia e o objetivo central é que vocês conheçam os documentos que podem ser emitidos pelo psicólogo, né? E como devem ter, né? O que deve constar em cada um desses documentos e o que não pode ter. Então, é muito importante que vocês tenham acesso a essas informações. Nossa disciplina vai ser baseada numa resolução específica que foi lançada recentemente, em 2019, tá? E vocês vão ter acesso, né, a dúvidas, né, a estudos de caso que podem auxiliar vocês futuramente na atuação profissional de vocês, que já está né, acontecendo, tá? Então, documento psicológico é uma comunicação escrita, tá? Que você pode fazer para uma pessoa específica, para um grupo ou para uma instituição, tá bom? Então, nós podemos emitir documentação para essas partes. Então, vamos para o contexto histórico, tá certo? Dentro da nossa resolução, apenas em 1996 foi criada a primeira resolução, CFP 15 de 1996. Essa resolução previa apenas a elaboração, as informações para atestados psicológicos. Então, até 1996, né, foi lançada a primeira resolução, né, que dizia o que o psicólogo poderia fazer enquanto atestado, tá? E em 2001, então de 96 para 2001, foi lançada uma segunda resolução, que é a 30 de 2001, que institui manual de elaboração de documentos produzidos pelo psicólogo decorrente de avaliação psicológica. Então, existia uma restrição, né, para documentação psicológica. Então, esse manual ele foi por muito tempo utilizado, né? Eles apenas foram atualizados de algum tempo para cá, né? Mas ela foi uma das resoluções que ela foi preparada para a construção e elaboração de documentos específicos, né, decorrentes apenas de avaliação psicológica, tá bom? Em 2002, criou uma nova resolução, né, a resolução CFP 17 de 2002, que diferenciava laudo e parecer psicológico. Vocês vão ver que hoje existe a diferença de vários documentos psicológicos, mas até 2002 diferenciavam laudo e parecer psicológico, né? Havia essa distinção entre essas duas tipos de documento. E depois, dentro dessa resolução, ela teve alguns tipos de incongruência, né, de incoerência. Ela era um documento muito curto, né, e muito breve, que não dava respaldo para o psicólogo criar um documento, né, que atendesse de forma eficaz às demandas que eram solicitadas para ele. Em 2003, criaram a resolução CFP 07 de 2003. Essa foi a resolução que ficou por muito tempo em rigor. Inclusive, eu estudei baseada nessa resolução. Ela é uma resolução extremamente tecnicista, né, que unificou laudo de relatório psicológico. Era a mesma coisa, laudo e relatório psicológico eram as mesmas coisas, né? E essa foi uma resolução muito utilizada. Só em 2019 elas todas foram revogadas, tá?
é importante deixar claro que elas todas foram revogadas por essa nova resolução. Em 2019, surgiu uma resolução 04/2019, que ela foi rapidamente revogada, ela não nem chegou nem a entrar em vigência, né? Porque ela apresentava muitos erros de técnica legislativa, que significa que dentro da resolução, ela possui muitas incoerências técnicas que trazia muita incoerência da prática da realidade do que estava sendo solicitado dentro dessa resolução. E aí, rapidamente, essa resolução foi revogada pela atual resolução, que é essa CFP 06/2019. Vocês vão me ouvir falar muito sobre ela, porque, afinal de contas, a nossa disciplina, ela é construída a partir desta resolução, né? Essa resolução, ela apresenta nova forma de ver os documentos psicológicos e lidar com a comunicação entre profissionais. Então, pesquisas revelam que entre todas essas resoluções anteriores relacionadas à documentação escrita do psicólogo, a resolução 06/2019, ela é a mais bem escrita, ela é a mais bem construída, e que nós psicólogos podemos sim, né, nos basear sobre ela sem nenhum prejuízo, tá certo? Por que eu tô falando sobre isso? Porque mesmo tendo essas resoluções anteriores, né, que fazia com que nós psicólogos tivéssemos um aparato por lei, né, que é o nosso Conselho Federal, mesmo assim os psicólogos, né, e eu não estou dizendo que isso não possa acontecer agora, nem futuramente, é que antes os psicólogos eles faziam muitos documentos mal elaborados, com informações incoerentes ou com documentos que eram mal escritos, entendeu? Então, dentro dessa construção, é importante que a gente se baseie nossa atuação por essa resolução atual, que foi criada em 2019. Então, se vocês perceberem, a gente teve quase 15 anos, né, para essa resolução de documentação escrita ser mudada, tá bom? E aí, gente, só para deixar claro, eu coloquei aqui essas 3 resoluções, a 15 de 96, a 7 de 2003 e a 4 de 2019, elas são as que dizem que elas são revogadas. Por que eu tô colocando isso? Quando vocês abrirem o documento, né, que vocês forem baixar, já tem no Moodle, mas caso vocês queiram entrar no próprio site do Conselho Federal de Psicologia, vocês baixarem a resolução, vocês vão ver que no início da resolução, eles colocam que eles revogam essas três resoluções específicas, tá? Que eu já mencionei para vocês. Por que eu tô colocando isso? Para fins de concurso, né? Vocês forem ver questões de concurso, eles podem pedir datas, né? E resoluções, datas de resoluções e aos objetivos dela. E dentro da resolução 6 de 2019, ele diz que essa resolução revoga, ou seja, anula a resolução 15 de 1996, 7 de 2003 e 4 de 2019, que nem chegou a entrar em vigência, tá bom? Então, todas essas informações tem na resolução e eu coloquei aqui na apresentação para vocês. Então, para deixar claro uma coisa para vocês, é que essa resolução é muito importante, tá? Que a gente siga ela, que a gente se baseie com ela. Porém, né, continua tendo documentos próprios para cada tribunal, documentos multiprofissionais em cada rede hospitalar, prontuários diferenciados, modelos diferentes de relatórios psicossociais e relatórios judiciais. Ou seja, embora a gente tenha essa resolução que resguarde a nossa forma de fazer nossos documentos psicológicos, cada instituição específica, elas podem sim possuir documentos próprios, entendeu? Então, Larissa, mas então para que a gente precisa aprender, já que já tem os documentos próprios a serem seguidos? Gente, a resolução foi criada para nos basear, para nos dar congruência na nossa atuação, tá? Então, dentro dessa resolução, pode basear sim nossa construção dos documentos em qualquer organização que for. Embora tenha sido os documentos diferentes nessas redes, por exemplo, nos tribunais, em documentos de relatório multiprofissional,
em prontuários de rede hospitalar e por aí vai, se você tiver lá o relatório, o modelo de documento do hospital e o modelo de atestado da resolução, você vai ver se elas duas podem conversar, o que uma pode agregar na outra, entendeu? Então, é muito importante que você utilize a resolução 06/2019 para agregar, para somar a sua atuação profissional, mesmo que sejam documentos realizados pela instituição que você está trabalhando. Em caso de dúvida, né, é sempre importante que a gente consulte o nosso conselho regional, tá? Então, na construção dos documentos nessas outras instituições que a gente for atuar, né, que tiverem documentos diferenciados para cada área, sempre que a gente deve seguir o nosso código de ética, né, que é a resolução CFP 10/2005, que traz o nosso código de ética. E caso porventura surja alguma dúvida referente à nossa atuação, que deve constar no documento psicológico que você for elaborar, a gente pode consultar o nosso conselho regional. À noite uma aluna perguntou, o conselho regional aqui é disponível, é fácil acesso? Como a gente entra em contato? Sim, é fácil acesso a essas pessoas e a gente tem condições, sim, de procurá-los e ser, né, atendidos, né, de acordo com as demandas que eles tiverem, tá? Então, por experiência própria, eu sei que o conselho regional, né, da subsede Cariri, eles são muito atentos e muito solícitos a nos atender enquanto psicólogos, tá? Então, em caso de dúvida, a gente pode procurar o nosso conselho regional. Outra coisa que eu queria trazer é qual o objetivo dessa resolução 6/2019, né? O principal objetivo dela é fornecer diretrizes para os psicólogos, né, ou psicólogas, e garantir maior uniformidade e qualidade na produção desses documentos. E essa resolução, ela destaca a responsabilidade do psicólogo na produção de documentos. Ou seja, gente, essa resolução ela não surgiu do nada. Ela surgiu por vários e vários processos que nós psicólogos, né, colhemos na nossa vida profissional, né, por emitir um documento errado, por fazer documentos inapropriados para entregar nossos pacientes, por atestar coisas que nós não avaliamos corretamente. Então, dentro dessas resoluções, ela traz a responsabilidade da nossa atuação profissional na emissão de documentos. Então, os famosos recibos que pedem pra gente para declarar imposto de renda, né, a ilegalidade dessa documentação e a responsabilidade da gente em emitir uma declaração, um atestado para esse fim, para fins diversos que sejam, né, contra o nosso código de ética. Então, são essas as informações que eu preciso que vocês compreendam enquanto psicólogo, né, e que a gente vai discutir durante o semestre, tá? Na próxima aula, eu quero discutir com vocês os princípios fundamentais na elaboração de documentos, os princípios técnicos, princípios da linguagem técnica e princípios éticos. Ou seja, a gente vai discutir 3 princípios. Vou ser breve, tanto quanto eu fui agora nesse vídeo, e vocês vão compreender, né, de forma bem generalista, né, e tecnicista também, porque a resolução ela é bem técnica, né, mas eu vou informar para vocês, a gente vai discutir a importância desses princípios técnicos, a linguagem e os princípios éticos para o fazer na elaboração de documentos, tá bom? Então, é isso, né, por hoje. É esse o documento que eu trago para vocês, a aula e o vídeo que a gente combinou, tá bom? Então, um abraço, pessoal. Até mais. Qualquer dúvida, me procurem. Beijo.